conectado. O YouTube, amém, já está conectado. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio depois. Amém. Hoje é a primeira aula que vai ter, que eu vou aqui falar e não tem ninguém no Meet, né? Eu gosto de falar quando tem alguém aqui junto, né? Amém, glória a Deus. Ai, glória a Deus, entrou Edilane. Eu gosto de falar quando tem alguém junto, né? Amém. É diferente, né? Eu sinto o Espírito Santo agindo mais. Quando tem aqui alguém assistindo, alguém ouvindo, né? A palavra de Deus comigo. É como uma igreja, né? Se você vai numa igreja, aí o pastor fala contigo. Mas se ninguém for na igreja, o pastor não vai falar nada. E é assim que eu me sinto também, né? Então eu gosto de dar aula, gosto de falar sobre a Bíblia, a passagem do dia com alguém vendo, alguém assistindo, né? E glória a Deus que a Edilane tá no Instagram assistindo. Glória a Deus por isso. Amém, Edilane, que Deus te abençoe, viu? Continue comigo, glória a Deus. Para me fortalecer aí pra gente dar aula de hoje. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes 2, tá? Amém. A música de hoje que a gente ouviu, a paz do Senhor Jesus, Edilane, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Hoje a música que a gente ouviu é Tudo Fica Bem, Leandro Borges, é uma música linda, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro, como eu disse, é um livro muito complexo da gente entender, muito difícil, porque é uma linguagem muito depressiva, é uma linguagem muito triste usada por Salomão, né? Então, quando você lê o livro de Provérbios, às vezes você fica até meio desanimado da vida, se você não perseverar até o final, tá? Porque no capítulo 12, o Salomão explica pra gente o raciocínio dele. Então, a gente vai entender o que ele estava querendo dizer durante esses 11 capítulos que ele fala de uma forma tão desanimadora. No capítulo 12, ele explica pra gente, a gente consegue entender por que de tudo isso, né? Por que de tantos questionamentos, por que de uma fala tão depressiva, uma fala tão triste. E ele explica pra gente isso no capítulo 12, tá? Então, que a gente não desanime, que a gente venha vindo nessa pegada pra gente entender o livro de Eclesiastes. Assim como eu disse, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, eles são livros que eles só são entendidos no final. Você não consegue entender o livro de Eclesiastes e o livro de Jó no início, nem no meio. Você só entende no finalzinho. No último capítulo é que você entende esses livros. E Eclesiastes é esse livro, é um desses livros, né? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes capítulo 2. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem e me usa, Senhor. Me usa, que o Senhor derrame sobre mim do Teu Santo Espírito, que o Senhor me unja, derrama sobre mim o Teu dom de mestre, Pai, para que eu venha explicar a Tua palavra, que eu venha ensinar sobre a Tua palavra. Que a Tua manifestação seja sobre mim, que de mim saia somente a Tua verdade e a Tua palavra, Pai. Que ela seja muito clara aos nossos ouvidos. Em o nome de Jesus, revela para nós, meu Deus, mais da Tua essência, mais da Tua palavra, mais da Tua verdade, mais dos Teus preceitos, mais dos Teus mandamentos, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor me use, Pai, de forma extraordinária neste dia, Pai. Derrama sobre mim da Tua unção e me usa. Derrama sobre mim da Tua potência, Pai, amém, em o nome de Jesus. Nos livra de todo o mal, Pai, amém, 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 amém. No versículo 1, diz assim, a gente lembra, vamos lembrar onde foi que Salomão acabou na aula passada? Salomão, na aula passada, ele falou que ele começou a ver, ele começou a estudar as coisas desse mundo. E ele começou, por ser um sábio, ele começou a questionar tudo. E então ele entendeu, ele começou a questionar o porquê da natureza, o porquê das coisas do mundo. A paz, Maria Oliveira, glória a Deus. A Maria Oliveira também entrou aqui no Meet. Glória a Deus, Maria Oliveira, que você entrou, amém. A Edilane também está pelo Instagram. Eu acabei de falar aqui, não, é muito difícil. Eu me propus ainda a começar a aula aqui, não tinha ninguém, né? E é muito difícil você começar sem ninguém. Porque é como um pastor numa igreja. Um pastor numa igreja, se a igreja estiver vazia, ninguém entrar, ele não vai falar nada, né? Ele não vai fazer nada ali, ele só faz se alguém entrar, né? Se uma alma entrar, ele fala, ele prega, ele ensina. Mas se ninguém entrar, ele não vai falar nada. E era assim que eu tava me sentindo, glória a Deus. Que a Maria Oliveira entrou no Meet, a Edilane entrou no Instagram, glória a Deus, estão acompanhando, amém. Que Deus abençoe vocês, gente, amém. Eu sei que eu me atrasei hoje, né? Já são 8h30, 8 e pouca já.
Estou super atrasada, peguei trânsito para vir para casa, mas amém. Então vamos lembrar o que estava acontecendo na aula passada? Na aula passada, Salomão, ele se reconheceu como um sábio, né? Ele falou, não, Deus deu sobre mim uma sabedoria, uma sede de conhecimento, uma sede de entendimento, e eu passei a questionar as coisas desse mundo. Eu comecei a atentar meus olhos e a minha consciência a tudo que acontece nessa terra. Então eu comecei a querer entender do porquê que as coisas acontecem na vida das pessoas. Eu comecei a questionar o porquê que determinadas coisas acontecem, o porquê que a natureza é assim, porquê que tal animal é assim. E ele começou a questionar tudo. A paz, Maria, amém. Ele começou a questionar tudo. Então ele disse, poxa, então eu percebi, eu fiquei muito desgostoso quando eu comecei a questionar tudo. Porque eu percebi que tudo isso, todos esses questionamentos, tudo que eu vejo, tudo que eu analiso, são apenas vapor, é apenas vapor. Tudo isso eu não consigo manter em minhas mãos, não há nada de sólido. Tudo se evapora, tudo some, né? E quando eu percebi isso, eu fiquei muito desanimado, Salomão fala, né? E a verdade é que durante um bom tempo da minha vida, eu lutava para resolver as coisas. Então, coisas difíceis de ser resolvidas, eu passava a minha vida questionando elas para encontrar soluções. Até que então eu entendi. Existem coisas que não são para ser resolvidas. É isso que Salomão disse na aula passada, né? Existem coisas tortas que não são para ser endireitadas. É para serem tortas. E eu queria endireitar essas coisas. Existem coisas, né, que não vão ter explicação. Você não consegue chegar a um cálculo exato se lhe faltam os números. Como que eu vou chegar a um cálculo exato se me faltam informações de Deus? Como foi que Deus fez? Como que Deus age? Se me faltam informações, como que eu vou chegar à resposta exata? Não tem. E tudo isso me frustrou de grande maneira, Salomão disse na aula passada. Então Salomão falou, tá bom, eu entendi que não dá para eu analisar o mundo inteiro. Isso eu já entendi, Deus. Não dá para eu analisar a vida, não dá para eu achar solução para tudo, não dá para eu resolver tudo. Então eu percebi, Deus me deu sabedoria. Eu sou o homem mais sábio em Jerusalém. Nunca se houve um rei como eu. Então eu vou usar a minha sabedoria. Então ele disse, então o que eu fiz? Eu parei de tentar saber sobre o mundo todo, sobre tudo, e decidi focar e entender o que é a sabedoria. Então eu resolvi estudar e entender o que é a sabedoria e o que é a tolice. E eu foquei nisso a minha vida. E entender em todos os aspectos, de todas as formas, o que é ter sabedoria. E de todos os aspectos e de todas as formas, o que é ser um tolo, o que é ser sem juízo. Então Salomão, na aula passada, termina dizendo, e eis que eu percebi que também isso me era um sofrimento. Porque quanto mais sabedoria eu buscava, quanto mais sábio eu me tornava, mais sofrimento eu tinha. E então eu até dei o exemplo para vocês na aula passada, né, que cientificamente falando, é comprovado que uma pessoa ignorante, uma pessoa que ingênua, uma pessoa que não é inteligente, sofre menos do que uma pessoa inteligente. Cientificamente falando, é comprovado isso, né? A pessoa que não é inteligente, ela não sofre tanto quanto uma pessoa que é inteligente. Ela sente mais dores, né? Ela tem mais a compreensão da injustiça, ela tem mais a compreensão dos deveres, então ela sofre mais. Ela tem mais a compreensão do que é certo, do que é errado, do que é justo, e isso faz ela sofrer mais, quando ela entende mais das coisas, né? E Salomão chegou a essa conclusão. Por eu ser sábio, por eu ser mais sábio, a sabedoria me trouxe sofrimento. A sabedoria, na verdade, começou a ser um peso para mim. Então, agora ele vai começar a falar que escolheu um outro caminho. Né? Até agora ele apresentou pra gente 2 caminhos que ele decidiu seguir e nenhum dos 2 deu certo para ele. E como eu disse, o livro de Eclesiastes, gente, parece uma confissão de Salomão sobre o pecado dele, que o levou, né, a cair diante de Deus e fazer com que Deus se irasse da forma com que Deus se irou, né? Parece uma grande confissão. Ele começa a explicar por que ele agiu
de forma tola, né? E é isso que ele vai começar a fazer, tá? Então ele já seguiu duas alternativas. Ele primeiro tentou estudar tudo que há no mundo, não deu certo. Era muito penoso para ele, era muito pesado, né? Querer ter sabedoria sobre todas as coisas. Então ele decidiu se focar em só entender o que é a sabedoria e o que é a tolice. Também foi muito penoso para ele. Então agora no capítulo 2 ele vai dizer que decidiu ir por um terceiro caminho. Então ele diz assim no versículo 1: então, já que não deu certo eu tentar entender todas as coisas do mundo, eu tentar entender a vida, as coisas que acontecem no mundo, já que não deu certo eu buscar o entendimento do que é a sabedoria completamente, do que é a tolice e a falta de juízo, então eu decidi me divertir. Ele diz isso no versículo 1. Então eu decidi me divertir, eu decidi aproveitar os prazeres da vida. E foi isso que eu decidi. Falei, não adianta nada. Buscar sabedoria, buscar a compreensão das coisas, não adianta nada. Isso só me traz sofrimento. Então, talvez, se eu me divertir, se eu buscar os prazeres da vida, eu serei feliz. Eu não terei tantos sofrimentos. E ele diz que decidiu fazer isso. Aí no versículo 1 ele fala, mas eu descobri que também isso é vaidade. Ou seja, lembra que quando eu disse na aula passada, sempre que Salomão fala em vaidade nesse livro, não é vaidade de inutilidade, não é vaidade de coisa vã, mas é vaidade no sentido de vapor, né? A linguagem hebraica utilizada significa vapor, ou seja, aquilo me evaporava, aquilo sumia, era passageiro, fugia de mim. E é isso que ele está dizendo. Quando eu decidi me divertir e buscar os prazeres na vida, eu descobri que isso também era ilusão. Isso também não me tornou mais feliz. Isso também não me satisfez. Isso também não me deu a sustentação que eu precisava. Isso também não me foi bom. A paz, Elizabeth, isso também não me foi bom. E eu descobri que me divertir e buscar os prazeres da vida também não era o suficiente para eu buscar a essência da vida, o buscar o necessário para me manter feliz, alegre, né, sustentável nessa vida. Então ele disse no versículo 2, então eu cheguei à conclusão de que o riso é uma tolice. O riso não significa que você é feliz. É isso que ele está dizendo, eu cheguei a essa conclusão. E antes eu achava, talvez, se eu parar de estudar, talvez, se eu parar de ser sábio, ficar tentando entender todas as coisas e resolver rir mais, eu vou ser mais feliz. E ele diz que chegou à conclusão de que o riso, na verdade, era uma tolice. O riso não significa felicidade. E ele chegou a essa conclusão. E então ele chegou à conclusão de que também o prazer não serve para nada. De que me adianta o prazer é muito momentâneo. O prazer é um vapor que vai embora e daqui a pouco eu estou triste de novo. Eu fiquei num êxtase de alegria, numa felicidade geral naquele momento, mas passou. Já estou eu triste de novo. Já estou eu não vendo sentido na minha vida de novo. Já estou eu depressivo de novo, amargurado de novo. E de que me adiantou o prazer se ele é tão passageiro? Se ele evaporou nas minhas mãos, né? Se ele foi tão rápido? E de que me adiantou o riso se ele verdadeiramente não me levou à felicidade? Uau! Então, no versículo 3, ele diz que resolveu ainda descobrir qual é a maneira de viver. Ele falou, então deve ter alguma outra maneira de viver. Se essas 3 maneiras de viver não foram as maneiras corretas para me satisfazer a minha alma, me deixar feliz, me dar um sentido para a minha vida, se isso não foi suficiente, então talvez eu ache uma outra forma. Então, no versículo 3, ele diz que ele procurou uma outra forma. Ele falou, então eu vou resolver beber. Quem sabe o vinho vai me dar um sentido para a vida. Então eu decidi buscar uma outra forma de viver. Vou beber vinho? Beber bastante vinho até eu ficar alegre. Talvez o vinho venha trazer um sentido para a minha vida. Talvez o vinho venha me trazer felicidade para a vida. Então ele disse que resolveu beber bastante vinho para ele começar a se divertir. Para ele começar a ter a alma dele preenchida, porque lhe faltava algo. E ele não conseguia achar isso que lhe faltava. E talvez no vinho ele achasse. Então ele começou a beber vinho. E ele diz então no versículo 3, eu pensei
que talvez essa fosse a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer durante a curta vida que ela tem aqui nessa terra. Seria beber vinho adoidadamente e se divertir. Talvez assim ela pudesse usufruir a vida fizesse sentido, ela fosse verdadeiramente feliz. Ela sentisse que a vida dela é útil. Talvez o vinho fizesse isso. Então, no versículo 4, ele diz: olha, eu realizei grandes coisas. Eu não sou um Zé Ninguém que estou falando aqui. Eu não sou uma pessoa, um frustrado que nunca fez nada na vida. Eu não sou uma pessoa depressiva que nunca alcançou nada na vida. Vocês não estão entendendo. Ele diz: eu realizei grandes coisas. Eu construí casas para mim. Eu tive realizações. Eu tive plantações de uvas. Versículo 5 ele diz: gente, eu plantei jardins, eu plantei pomares, e neles tinham todos os tipos de árvores, de frutas, tinha de tudo. Eu não fui um fracassado, mas mesmo assim eu sinto que me falta algo. E eu preciso achar isso que me falta. Então agora eu decidi achar no vinho, né? Vamos ver. Então ele diz no versículo 6, eu também fiz para mim tanques de águas, para eles ficarem regando os meus bosques, para eles tornarem as minhas árvores mais verdes. Gente, eu cheguei a comprar servos, eu cheguei a comprar servas. Eu fui tão próspero que eu tive servos nascidos dentro da minha própria casa. Eu também tive muitos gados, eu tive muitas ovelhas. E, gente, eu fui rico de uma forma que não houve outro igual a mim. Mas ainda assim me faltava algo. Aí no versículo 8 ele diz: eu também ajuntei para mim prata. Eu tinha muita prata, eu tinha muito ouro. Dos tesouros que os reis de outros lugares me davam. Das terras que vinham me prestigiar, eu tinha tanto ouro e tanta prata. Mas ainda assim, isso não me bastava. Homens, mulheres cantavam para mim, para eu me divertir. Eu tive todas as mulheres que eu desejei. Gente, a gente lembra que Salomão teve 1000 mulheres, né? E ele diz aqui no versículo 8, eu tive todas as mulheres que eu desejei. Eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Mas ainda assim, me faltava algo. Então, no versículo 9, ele diz, sim, eu fui grande. Quem olhasse para mim podia até sentir inveja. Podia até falar, nossa, Salomão é feliz. Salomão tem tudo que ele tem tudo que ele precisa, né? Só que ele diz, não, eu não via sentido na minha vida. Para quem olhava de fora, parecia que minha vida tinha sentido, né? As pessoas queriam ter a minha vida. Mas a verdade é que eu não estava sentindo que a minha vida fazia um sentido, que a minha vida era útil. Eu não sentia, me faltava algo. Me faltava a essência da vida. O porquê eu estou aqui, qual é o meu motivo de viver. Me faltava isso, ele diz. Ele diz, sim, eu fui grande, é verdade. Eu fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E eu digo além, nunca me faltou sabedoria, gente. Mas a sabedoria em si só, por si mesma, não me trouxe felicidade. A sabedoria por si só, por si mesma, não me preencheu. Não me deu utilidade, não fez a minha vida ter sentido. Me faltava algo. E eu não sabia o que era isso que me faltava. E eu buscava isso, buscava em mulheres, buscava em tesouros, buscava em sabedoria, buscava em riqueza, busquei em vinho. E eu não achava isso que me faltava. Então ele diz no versículo 10, a verdade é que eu tive tudo o que eu desejei. Porque eu achava que assim a minha alma estaria satisfeita. Eu achei que se eu desse a mim tudo o que eu desejo, eu seria feliz. Então eu decidi me dar tudo o que eu queria. Mas isso não me tornou feliz. Isso não deu um sentido para a minha vida.
ainda faltava algo. E ele diz, olha, e eu digo, eu não neguei nenhum prazer a mim. Tudo que eu queria, eu fiz. E eu até que ficava feliz, gente, com o resultado do meu trabalho. Eu tinha o meu prazer e ficava feliz com o prazer que eu tive. Não vou dizer que eu não ficava, gente. Eu ficava feliz com o prazer que eu tive. E para mim, isso bastava. Para mim, essa era a recompensa. Eu ter ficado feliz com aquele prazer que eu obtive. Mas eu percebi que ainda assim, algo me faltava. Então, no versículo 11, ele diz, mas, de repente, quando eu parei para pensar em tudo que eu tinha feito a minha vida inteira, quando eu parei para pensar em todos os meus caminhos, quando eu parei para pensar em todo o trabalho que eu tive para fazer todos os meus caminhos, o quão difícil que foi chegar onde eu cheguei, quando eu parei para pensar nisso, eu entendi que tudo aquilo era vapor, tudo aquilo era ilusão, tudo aquilo se evapora e se perde. Eu tenho no dia seguinte, pode já não estar mais aqui. Eu percebi isso. Então ele disse, aquilo tudo porque eu lutei a minha vida inteira. Aquilo tudo porque eu me empenhei a minha vida inteira, com que eu dediquei tanto de mim, do meu esforço, do meu trabalho, do meu suor. Eu vi que, na verdade, aquilo não me dava proveito nenhum. Era como se eu estivesse uma vida inteira correndo atrás do vento. Então, no versículo 12, ele diz, então eu comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo. Eu parei para pensar, afinal, o que é ser sábio? Afinal, o que é ser tolo? Será que alguém pode fazer alguma coisa nova no mundo? Será que um rei pode chegar e fazer alguma coisa nova sobre um reino? E ele disse, não. Não pode. A gente só pode repetir aquilo que já foi feito antes. E a verdade é que eu queria algo novo. Eu ansiava por isso, eu quero fazer algo novo. Eu quero ser especial. Eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer algo novo. E então ele se frustrava, porque ele não achava que algo novo era esse que ele tinha que fazer. Ele tentou de várias formas esse algo novo que ele necessitava para satisfazer a alma dele. E não achava em bebida, em vinho, em mulheres, né, na sabedoria. Não achou de forma nenhuma. Então ele diz, entendi. A verdade é que eu não posso fazer nada de novo. Na verdade, eu estou exigindo muito de mim. Na verdade, eu estou achando, né, que eu sou muito especial. Eu estou achando que eu vou fazer algo que ninguém nunca fez, mas não. Não é assim, não. Então, no versículo 13, ele diz, então observei, enfim, que a sabedoria realmente ela é melhor do que a tolice. Não, eu não vou incentivar vocês a viver na tolice. Não. A sabedoria compensa mais do que a tolice. A sabedoria é melhor do que a tolice. Ainda que a sabedoria não tenha me dado a felicidade que eu buscava, ainda que a sabedoria não tenha me preenchido o vazio que havia em mim, que algo me faltava, ainda assim, eu entendi, por todas as coisas que eu experimentei na vida, eu entendi que a sabedoria vale mais a pena. E ele vai dizer que ele experimentou a tolice, gente. Então, para alguém que experimentou a sabedoria e a tolice, ele está dizendo, olha, eu entendi que a sabedoria é melhor. Ainda que ela não te traga felicidade, mas ela é melhor do que a tolice. Da mesma forma que a luz é melhor do que a escuridão. Assim é a sabedoria. Na luz, a gente está tendo conhecimento claro de tudo que está acontecendo, né? Quando você entra num quarto com a luz acesa,
Você está tendo conhecimento de onde está cada coisa naquele quarto. Então você vai desviar para não se machucar. Você vai ter o cuidado de não bater o pé na quina da cama. Você vai ter o cuidado de não bater de cabeça no guarda-roupa. Mas se você entra num quarto escuro, você vai sair batendo em tudo e você vai se machucar. E é isso que Salomão está falando. Ele entendeu isso. A sabedoria é melhor do que a tolice. Assim como a luz é melhor do que a escuridão. Então, no versículo 14, ele diz: a verdade é que os sábios, eles podem ver para onde eles estão indo. Eles enxergam para onde eles vão. Já os tolos não. Os tolos andam como em escuridão. Porém, eu sei qual vai ser o futuro de todos eles, Salomão diz. Mas eu sei qual é o futuro do tolo. E eu também sei qual é o futuro do sábio. Então ele disse no versículo 15. Então, quando eu entendi qual é o futuro dos dois, qual é o fim dos dois, o fim nessa terra, tá, gente? Não o fim no julgamento, não o fim na próxima terra, mas o fim nessa terra, a nossa primeira morte, que todo mundo vai ter, né? É isso que Salomão está falando. Quando eu entendi isso, o fim tanto do sábio como do tolo é o mesmo. Todo mundo morre. Todo mundo vai pro pó. Todo mundo é pó. Quando eu entendi isso, eu parei para pensar, falei, não, mas peraí. O final de todo mundo é o mesmo. Vai todo mundo pro pó da terra. A primeira morte. Versículo 15, então ele diz isso. Então, quando eu percebi isso, eu pensei, assim como acontece ao tolo, assim vai acontecer a mim. Da mesma forma que o tolo morre, eu vou morrer. Salomão aqui estava velho, a gente lembra, né? Ele estava idoso aqui. E ele estava com medo da morte. Ele mostra muito medo da morte. Esse livro, o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre a morte. Muito sobre o medo da morte. E Salomão estava com muito medo de morrer, gente. Muito medo. Ainda mais que Deus tirou dele, né? Parte do reino por causa do pecado dele. Deus tirou contra ele. E ele estava com muito medo. E ele fala isso. Poxa, quando eu parei para entender que o meu fim não é diferente do fim do tolo. Então eu parei e pensei. Por que então eu passei a minha vida inteira buscando mais a sabedoria? Se o final que eu vou ter é igual ao do tolo. Por que eu passei a minha vida inteira buscando ser sábio, buscando sabedoria, se o fim de nós dois, tanto do tolo como do sábio, é o pó? É claro, a gente lembra que Salomão não tinha a revelação que Cristo nos deu, né? A revelação que Cristo nos deu é que hoje nós temos consciência de que vale a pena ser sábio, vale a pena ser santo, vale a pena ser justo, vale a pena ser honesto. A nossa recompensa não está nesse mundo. E o nosso fim não será igual ao fim do ímpio. Vai ser diferente. Mas Salomão não tinha essa consciência. O livro de Eclesiastes, Salomão, ele não tem um olhar espiritual. Ele tem um olhar desse mundo. Ele só está olhando para as coisas desse mundo. O livro de Eclesiastes é só voltado a esse mundo. E realmente, com relação ao olhar deste mundo, o fim do tolo e o fim do sábio é igual. O fim do cristão e o fim do ímpio é igual com relação a este mundo. Ou seja, a primeira morte. Todo mundo vai sofrer a primeira morte. A Bíblia diz isso. Tanto o ímpio como o sábio. Tanto o cristão como o ímpio vai sofrer a primeira morte. Mas na vida eterna, na salvação, no juízo, vai ser diferente. O fim deles não é igual. O fim do ímpio é um e o fim do justo é outro. Mas Salomão não tinha essa percepção. Então Salomão era um homem que pecou seriamente, que Deus estava muito irado com ele. E esse homem está arrependido, esse homem está depressivo, esse homem está triste, esse homem está sem esperanças e esse homem está velho e está morrendo. Está perto da morte, está mais perto da morte do que do início da vida, então está perto da morte.
E ele está angustiado por isso. Então agora que ele está perto da morte, ele fala, poxa, se o meu fim vai ser igual um ímpio, se o meu fim vai ser eu morrer igual o ímpio morre, para que eu passei a minha vida inteira buscando a sabedoria? De que me valeu isso? Então ele foi e chegou à conclusão de que isso também foi só ilusão. Ele ter passado a vida inteira dele tendo buscado a sabedoria. Isso, a paz milena, amém. Isso foi só ilusão. É claro que não. Salomão, foi o que eu disse, Salomão, ele não tinha um entendimento de que há uma recompensa eterna para aqueles que passam uma vida inteira buscando a sabedoria, uma vida inteira buscando a justiça. Há uma recompensa eterna. Ele não entendia isso. Ele achava, gente, que ia morrer e acabou. Ia morrer e pronto. Eu falei, meu fim vai ser o mesmo do tolo, então para que eu gastei tanto tempo da minha vida estudando a sabedoria? Era melhor eu ter me divertido mais. É isso que ele está falando. Era melhor eu ter curtido mais a vida, né? Mas isso é um pensamento de um tolo, gente. E a gente vai ver que Salomão vai evoluir nisso daí, tá? No capítulo 12, Salomão vai entender que isso daqui estava errado. Ele vai evoluindo nisso. É como o livro de Jó, né? Ele vai evoluindo, chega no final do capítulo, é totalmente diferente do início, né? Muda totalmente a história. É a história que vai indo assim, sabe, de ponta cabeça e vira e quando vê outra coisa, é Eclesiastes e é o livro de Jó. E aqui ele tá falando isso. Isso também é ilusão. Viver uma vida inteira buscando a sabedoria também é ilusão, né? Ele fala no versículo 16, porque ninguém lembra para sempre dos sábios, como também ninguém se lembra para sempre dos tolos. A impressão que eu tenho é que Salomão estava num ego terrível aqui, né? Salomão quer ser lembrado. É essa a questão. Desde o início do livro de Eclesiastes, ele está falando de ser lembrado, né? E agora, mais uma vez, ele fala isso. Ele fala, eu entendi que ninguém lembra do sábio, assim como ninguém lembra do tolo. Então, para que eu parei tanto tempo da minha vida tentando ser sábio? Se ninguém vai lembrar de mim, eu sendo sábio. Ai, peraí, gente. Travou aqui o Facebook. Voltou o Facebook, amém. Assim como ninguém vai lembrar de mim sendo sábio, então para que eu perdi tanto tempo tentando ser sábio? Para que eu fiz isso? Né? Mas a gente lembra. Salomão aqui, gente, tá meio difícil, né, o negócio, mas ele não tem a compreensão que nós temos hoje, tá bom? Então a gente toma cuidado com essas coisas aqui que ele diz. Então ele diz aqui, ninguém lembra para sempre dos sábios, assim como ninguém se lembra para sempre dos tolos. No futuro, gente, a verdade é que todo mundo é esquecido. Ninguém lembra de ninguém. Ninguém vai lembrar de mim. Então, para que eu gastei tanto tempo da minha vida tentando ser lembrado? Me empenhando tanto para ser lembrado, me empenhando tanto para fazer história. Daqui a 200 anos, ninguém vai se lembrar de mim. Uma pessoa tá amargurada, né? Tá bem depressiva. E então ele continua aqui. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. O fim é igual para todos nós, a gente vai morrer. A primeira morte, né? A gente vai morrer. Então, no versículo 17, Salomão diz, quando eu cheguei a essa conclusão, quando eu entendi isso, que tanto o sábio como o tolo morrem, a morte é a mesma, a gente vai ser sepultado no pó, a gente vai voltar ao pó. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que na verdade todo mundo é esquecido, quando eu entendi que os sábios são esquecidos e os tolos são esquecidos, quando eu entendi isso, eu odiei a minha vida. A gente vê, gente, que total contradição do que ele diz, né? Ele fala que não vale a pena ser sábio, não vale a pena estudar a sabedoria, não vale a pena você levar uma vida de retidão, buscando ser exemplo, buscando fazer história, buscando fazer o nome para as próximas gerações, né? Mas você vê o quão contraditório que é isso? Porque hoje, né, a gente está estudando algo de 3.000 anos atrás. E ele continua sendo lembrado. Ele foi lembrado. Valeu a pena ele ter sido sábio. Valeu a pena ele ter
buscado na vida dele se empenhar em sabedoria. Até hoje a gente estuda o livro dele de Provérbios, o livro dele de Cantares, o livro dele de Eclesiastes, né? Os conselhos que ele deu, né? Os grandes poemas, as grandes estrofes ali, né? Tudo. Hoje é tudo isso lembrado, valeu a pena. Mas esse homem é um homem depressivo, que recebeu um chacoalhão de Deus sério, né? E pecou gravemente. Então, ele diz, quando eu percebi isso, quando eu percebi que, na verdade, eu vou voltar ao pó, assim como o tolo, quando eu percebi que toda uma vida levada à sabedoria não valeu a pena, porque a verdade é que eu não vou ser lembrado. Assim como o tolo não é lembrado, o sábio também não é lembrado. Quando eu entendi isso, eu odiei a minha vida. Eu falei, que vida horrível que eu tenho vivido. Como a minha vida é terrível. Eu entendi que a minha vida até agora só havia me trazido tristezas. Eu tentando buscar sabedoria. Então ela passou a ser penosa demais para mim. Não parece uma confissão, né? Parece uma confissão de Salomão para ele dizer pra gente por que foi que ele pecou da forma como ele pecou, né? Essa é a impressão que eu tenho. Que ele vem desenhando pra gente para onde foi o pensamento dele ao ponto dele ter feito os erros que ele fez com Deus, né? E é essa a impressão que eu tenho. E ele diz isso aqui. Então, aquilo passou a ser pesado demais para mim, quando eu entendi isso. Eu entendi que tudo isso era ilusão. Eu entendi que eu estava a minha vida inteira correndo atrás do vento. Aquilo de nada adiantaria. Então no versículo 18, ele diz: eu também comecei a odiar todo o meu trabalho. Eu odiei tudo que um dia eu tinha feito. Eu odiei tudo que um dia eu tinha conquistado. Eu odiei todo o esforço que eu fiz na minha vida. Porque eu entendi que, na verdade, todo o suor que eu derramei para conquistar tudo que eu tenho, na verdade eu vou deixar para outra pessoa depois de mim. E isso me deixou muito desmotivado. Eu falo, a verdade é que eu passei minha vida inteira querendo juntar ouro e prata. Eu passei a minha vida inteira querendo ter fama entre as nações. Eu passei a minha vida inteira querendo ser reconhecido como o rei mais sábio do mundo. Eu passei a minha vida inteira querendo ser elogiado, bajulado, o rei que tem mais mulheres, o rei que tem mais status. Eu passei minha vida inteira querendo ser lembrado, querendo ser famoso. Só que eu entendi que, na verdade, a minha fama vai morrer comigo. Eu vou embora e ninguém vai se lembrar de mim, não. Ninguém vai se lembrar da minha fama. Ninguém vai se lembrar de Salomão por causa das mulheres que ele teve. Ninguém vai se lembrar de Salomão por causa da riqueza que ele teve, né? Ele se preocupava muito com status, parece, né? E ele diz, quando eu entendi isso, quando eu percebi que, na verdade, todo aquele ouro que eu juntei, toda aquela prata que eu juntei, toda aquela riqueza que eu juntei, quando eu percebi que aquilo ia ficar para outro homem, eu fiquei frustrado. Eu passei minha vida inteira me matando para acumular riquezas, para construir palácios, para tudo isso ficar para uma pessoa que nem fez nada. A pessoa nem suou por isso. Fui eu que suei. E vai ficar tudo para outro homem. Eu fiquei muito desgostoso da vida. Eu fiquei até mesmo desgostoso de tudo que eu já havia feito. Então, no versículo 19, ele diz: e o pior de tudo é que eu pensei, esse homem que vai pegar todos os bens que eu acumulei a minha vida inteira, que eu gastei com tanto suor, com tanto empenho, com tanta dedicação, esse homem pode ser um tolo ou pode ser um sábio. Quem é que vai saber? Esse homem que vai herdar tudo ou roubar tudo que eu construí, ele já sabia que, lembra, gente, Salomão já sabia que perdeu 10 tribos quando ele escreveu esse livro. Ele já sabia. Ele já sabia que 10 tribos iam para um outro homem que ele nem conhecia. Era um empregado dele. Ele conhecia por ser empregado, mas ele não sabia. E ele falou, quando eu entendi isso,
É o quê? Na verdade, eu estou trabalhando e tudo que eu juntei vai para outra pessoa. Até mesmo meu filho, né? E eu não sei se ele é tolo, não sei se ele vai ser sábio, eu não sei o que ele vai fazer com tudo isso. Então ele diz: no entanto, não importaria se ele fosse um tolo ou se ele fosse um sábio, porque a verdade é que ele seria dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho. E ele ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu. Quando eu entendi isso, eu falei: a sabedoria que eu busquei a minha vida inteira foi só ilusão. Foi só vaidade. Foi só vapor. Evaporou. Então ele diz: tudo é ilusão, né? Tudo é vaidade. Tudo é vapor. Então no versículo 20 ele disse assim: por isso, quando eu percebi isso aqui, quando eu notei que aquela sabedoria toda que eu estava empenhando para juntar riquezas, aquela sabedoria toda que eu estava empenhando para acumular bens, para ter fama, eu usava minha sabedoria para isso, para ter status, fama, riquezas. Quando eu percebi que na verdade tudo aquilo, né, a fama ia morrer comigo, ninguém ia se lembrar mais de mim, tudo aquilo que eu acumulei em riquezas ia para alguém que eu nem sei se é um tolo ou se é um sábio. A pessoa pode destruir tudo que eu passei a minha vida inteira juntando. Quando eu parei para pensar nisso, ele diz no versículo 20: o meu coração perdeu a esperança em todo o trabalho que eu realizei nesta vida. Quando eu percebi isso, eu perdi a esperança em tudo que eu já havia feito. Eu parei e pensei: de nada adiantou meus provérbios, de nada adiantou meu exemplo, de nada adiantou nada que eu fiz, de nada adiantou as riquezas que eu juntei, de nada adiantou nada. Então o coração dele perdeu a esperança em todo o trabalho que ele tinha feito. Ele já não esperava mais nada de tudo que ele fez, de tudo que ele empenhou na vida até agora. Aí no versículo 21 ele diz: olha, a gente trabalha com toda a sabedoria do mundo. A gente trabalha com conhecimento. A gente trabalha com inteligência para a gente conseguir alguma coisa nessa vida, para a gente alcançar alguma coisa nessa vida. Para depois a gente ter que deixar tudo isso para alguém que não fez por merecer? Ah, não. Isso é uma ilusão. Isso tudo é um vapor, sai das nossas mãos, não está no nosso controle. E isso não está certo. Eu não acho isso justo. É isso que ele está dizendo. Salomão não queria morrer, né? Ele diz: não, isso não é justo. Eu não acho isso certo. Não acho certo, não. Eu passar a minha vida inteira trabalhando, acumular riquezas, conquistar coisas e deixar para outra pessoa que nem teve suor para isso. Não é justo, não. Engraçado é que ele herdou um monte de coisa de Davi, né? Mas ele não acha justo. Versículo 22, ele diz: nós trabalhamos e nos preocupamos a vida inteira. A vida inteira de preocupação, pagando boleto, pagando conta, pagando isso, aquilo, outro. A vida inteira trabalhando que nem doidos. E pra que, ele diz? O que é que a gente ganha com isso? Então no versículo 23 ele disse: a verdade é que tudo que a gente faz nessa vida não nos traz nada, a não ser só preocupações e desgostos. A verdade é que nem de noite, quando a gente deita para dormir, a gente pode descansar. É tudo ilusão. Nada está no nosso controle. Tudo foge das nossas mãos. Tudo é difícil manter. Tudo é difícil sustentar. Nada é verdadeiramente nosso. Então no versículo 24, ele diz: não é bom comer e beber e se divertir com o dinheiro do seu trabalho? Vocês não concordam comigo? É isso que ele fala: não é bom a gente comer? Não é bom a gente beber com o dinheiro do nosso suor? Não é bom? Então ele diz: mas eu entendi que na verdade até essas coisas não vêm de mim, mas vinham de Deus.
Nem isso vinha de mim. Nem isso estava no meu controle. Eu achava que eu tinha o controle em comer e beber por causa do meu trabalho. Eu trabalho, então eu tenho controle do meu comer e beber. Ele diz, não. Eu entendi que nem isso não estava nas minhas mãos. Estava nas mãos de Deus. Até o comer e o beber. Então ele disse no versículo 25. Pois quem pode comer e beber? Ou quem pode gozar melhor do que eu? Quem pode ter mais prazer do que eu? Aqui ele está querendo dizer assim, gente, eu sei o que eu estou falando. Quem é que come melhor do que eu? Eu sou o rei mais rico da história. Quem é que tem mais banquetes do que eu, melhores banquetes do que eu? Quem é que teve mais prazeres na vida do que eu? Eu não me deixei ficar sem nenhum prazer, tudo que eu desejei eu tive. E eu digo isso. Na verdade, até o que a gente come, o que a gente bebe, não é fruto do nosso trabalho, mas vem de Deus. Não há nada sob o nosso controle. Não há nada que esteja em nossas mãos. Não há nada, né, que nós possamos dominar, que nós sustentemos, nada. É tudo ilusão. Parece meio triste quando ele fala isso, né? Parece que, nossa, é uma pessoa depressiva, parece que não vale a pena fazer nada na vida, né? Mas não é isso. Ele está querendo dizer assim, onde você tem buscado a essência da tua vida? Onde você tem buscado a tua felicidade? Onde você tem buscado a satisfação da tua alma? Porque ele tentou buscar em tudo isso. E ele não achou. Porque ele entendeu que nada disso estava no controle dele. Era tudo muito relativo. Uma hora podia estar, outra hora já não podia estar mais. Ele não tinha controle sobre essas coisas. Então, como que ele ia se manter sempre feliz? Como ele ia se manter sempre alegre, agradável? Como? Se nada disso estava nas mãos dele. Se nada disso estava no controle dele. Se ele não tinha controle de nada. É nesse sentido, né? Onde que a gente tem buscado a essência da nossa vida? A gente tem buscado dar sentido à nossa vida com o quê? Comendo, bebendo, né? Bebendo vinho, buscando os prazeres da vida, buscando leitura, né? Livros, sabedoria. E ele diz, eu digo para você, você não vai achar felicidade nisso. Eu não achei. Tem um momento aqui no livro de Eclesiastes que ele ainda fala, você pode ler todos os livros do mundo. Isso não vai te trazer felicidade. Então, onde você tem buscado a sua felicidade? É nesse sentido que Salomão vem falando no livro de Eclesiastes, entende? Onde você tem buscado a sua felicidade? Onde você tem buscado o sentido da tua vida? No quê? Porque a verdade é que todas essas coisas que ele tem falado até agora são inconstantes. São altos e baixos. Então, como você vai buscar a sua felicidade nisso, a sua essência nisso, né? A sua utilidade, o seu sentido de vida nisso, se uma hora tá bom e uma hora tá mal? Tudo isso é muito relativo, sobe e desce, não é uma coisa certa, né? Não vai estar sempre no mesmo nível de alegria, não. Mas ele vai dar uma solução pra gente. Ele vai dizer um lugar onde a gente pode encontrar esse nível. Então, no versículo 26, ele diz: Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade para as pessoas de quem ele gosta. A verdade é que você não precisa se matar. Ele vai falar isso mais pra frente. Você não precisa se matar querendo ler todos os livros do mundo. Deus é quem dá a sabedoria. Deus é quem dá o conhecimento. Deus é quem dá a felicidade. E ele dá para todo mundo? Não. Ele diz aqui, Deus é quem dá a sabedoria. Deus é quem dá o conhecimento. E Deus é quem dá a felicidade. Para quem? Para todo mundo, não. Para quem ele gosta.
Deus dá a verdadeira felicidade para quem Ele gosta. E aqui ele diz: mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem dinheiro, para que a riqueza que eles ajuntaram um dia seja dada para aqueles de quem Deus gosta. Uau! Salomão está dizendo aqui, não, realmente, às vezes a gente para pensar, né? E como que os maus prosperam? Como que Deus deixa com que os maus trabalhem? Deixa eles terem saúde para trabalhar. Os maus têm saúde para roubar, saúde para matar, saúde para furtar. Como? Como que Deus deixa que ainda sobre dinheiro para eles? Os maus ainda conseguem economizar, ainda conseguem juntar dinheiro? Como que Deus permite isso? Que Deus é isso que permite isso? Então Salomão diz aqui, não se preocupem, porque Deus sim permite isso, mas para no final dar a riqueza deles para aqueles de quem Ele gosta. A Bíblia diz, né, que no grande dia, quando Jesus voltar, a riqueza dos ímpios será dada aos justos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a gente vai reinar 1000 anos com Ele nessa terra. E tudo que era riqueza dos ímpios, mansão, carros, toda a paz, Elizabeth, amém, bom descanso, viu? Deus te abençoe, bom final de semana, amém. Tudo que era dos ímpios vai ser dado aos justos. A mansão do ímpio de hoje vai ser dada ao justo. A riqueza dos ímpios ao justo. Tudo vai ser do justo. A Bíblia diz isso. E é isso que Salomão está falando. Deus permite sim. Mas por quê? Porque um dia Deus vai dar a riqueza que eles acumularam para os justos. Para quem Deus gosta. Então aqui no final ele diz: eu entendi que tudo é ilusão. Nada está nas nossas mãos. Tudo evapora. E a verdade é que é como correr atrás do vento. Todos os nossos objetivos, tudo que a gente almeja, tudo que a gente busca como sentido da nossa vida, é como correr atrás do vento. Essas coisas, né? Então, qual que é o verdadeiro sentido da vida? No que eu devo depositar a essência da minha vida, né? O que eu devo almejar como meu objetivo de vida? Onde eu devo depositar o sentido da minha vida para que eu alcance a felicidade? Para que eu esteja tranquila, plena, né? Onde? E Salomão vai dizer pra gente mais pra frente. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe, viu, a todos. Amém. Desculpa o atraso mais uma vez de hoje. Nossa, atrasei pra caramba, né? Mas glória a Deus que a gente conseguiu passar a aula hoje. A Maria acompanhou a gente pelo Meet, glória a Deus. Tem gente também no Facebook, amém. Tem gente no Instagram, 3 pessoas, glória a Deus, gente, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Um bom descanso, uma boa noite, tá bom? Um bom final de semana e até segunda-feira, com a graça de Deus, para falar de Eclesiastes, capítulo 3. Amém. Um beijo, viu? Fiquem com Deus e bom descanso, amém. Minha amiga Maria, ela já saiu.